Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje vou dar continuidade ao nosso projeto de leitura lendo Olavo de Carvalho e o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Projeto esse literário que irá durar todo esse ano de 2021, onde semanalmente eu irei elaborar e preparar aulas aqui e apresentar a respeito dos tópicos e dos escritos do Olavo de Carvalho em mais de 2 décadas de jornalismo, organizados de maneira brilhante pelo Felipe Moura Brasil. Projeto esse que tem dado um feedback muito positivo e só tenho a agradecer os comentários, os elogios e até mesmo as críticas que todos vocês têm me enviado aqui mesmo no canal Livros e etc. Só lembrando, como sempre, vou deixar também na descrição, é óbvio, o link do livro na Amazon para quem quiser adquirir a sua cópia física. Ao fazê-lo através do link abaixo, de certa forma você vai estar ajudando o canal, visto que agora eu sou um parceiro da Amazon. E além disso, é claro, vou deixar também aqui a playlist com os vídeos antigos para aqueles interessados em acompanhar desde o início. Nós já estamos caminhando na aula de hoje, se não me falha a memória, para a 14ª ou 15ª aula, ou seja, temos aí mais de 10 horas de conteúdo, né? E se você é novo no canal, por favor, considere se inscrever, ativar o sino para receber as notificações, deixar seu like, comentar e compartilhar, e espalhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer não tão somente esse projeto literário, como também o Livros e etc. Esse humilde espaço de conhecimento aqui mesmo no YouTube. Pois bem, sem mais delongas, vamos ao tema principal da aula, que é justamente ainda sobre o capítulo chamado Revolução. Como bem eu falei na aula passada e há 3 aulas passadas, para ser mais exato, praticamente nos próximos 2 meses nós iremos falar tão somente a respeito da Revolução. São mais de 40 artigos do professor Olavo de Carvalho a respeito desse tema, separado em subtópicos. Hoje nós iremos falar sobre o subtópico do número 4, assim chamado Sociedade e Culpa. E apenas para fazer um informe a todos que já estão por aqui me assistindo nesse momento, dentro do capítulo de Revolução, eu já apresentei a aula sobre globalismo, manipulação e a aula da semana passada que foi sobre mentalidade. Hoje iremos falar sobre 4 artigos escritos pelo Olavo de Carvalho, alguns há mais de 20 anos, a respeito desse paradigma ou desse embate entre a sociedade versus culpa. Então vamos lá. No primeiro artigo, assim denominado Direto do Inferno, esse artigo publicado no Jornal da Tarde, da data de 13 de abril de 2000, o professor Olavo de Carvalho nos convida a fazer uma reflexão acerca do clamor obsessivo dos intelectuais, dos políticos e da mídia pela supressão das desigualdades e por uma sociedade mais justa. Permita-me ler exatamente as palavras proferidas, ou melhor dizendo, as palavras escritas pelo Olavo de Carvalho, mas atentem todos vocês que me assistem. Isso foi dito há 21 anos atrás, há mais de 2 décadas. O professor fala: o clamor obsessivo dos intelectuais, abre aspas, e da mídia pela supressão das desigualdades e por uma sociedade mais justa pode não produzir, mesmo no longo prazo, nenhum desses 2 resultados, ou qualquer coisa que se pareça com elas, mas de imediato produz ao menos um resultado, infalível. Faz as pessoas acreditarem que o predomínio da justiça e do bem depende da sociedade, do Estado, das leis e não delas próprias. Quanto mais nos indignamos com a sociedade injusta, mais os nossos pecados pessoais parecem se dissolver na geral iniquidade e perder toda a importância própria. Ou seja, em brevíssimas palavras, é como se o Olavo de Carvalho nos convidasse a refletir acerca dessa mania que muitos de nós temos, inclusive, de atribuir as nossas próprias mazelas e a culpa da nossa miséria intelectual, espiritual, psicológica à sociedade e não a nós mesmos. E é importante aqui e é impossível não me lembrar, inclusive já faço aqui uma recomendação de leitura, no livro do Bruno Gachagem, chamado Pare de Acreditar no Governo. Esse aqui foi um dos primeiros livros políticos que eu li há quase uma década atrás, que me despertou o interesse para conhecer um pouco mais sobre política de maneira mais profunda. E nesse livro, o Bruno Gachagem, entre outros assuntos, vai tratar desse paradigma um tanto quanto, ou dessa paralaxe cognitiva, ou dessa dissonância cognitiva, que nós brasileiros temos porque nós não confiamos nos políticos, mas amamos o Estado. E devemos atentar, como bem lembra o Bruno Gachagem, um famoso cientista político, como é que você pode não confiar nos políticos ou odiar os políticos, mas confiar no Estado, que é justamente gerido pelos mesmos políticos que nós amamos
odiar, tá, gente? Vou deixar aqui claro, é impossível. Quem sabe uma futura aula a respeito desse livro seria mais do que necessária e imprescindível para os dias atuais, mas vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o link desse livro na Amazon para quem quiser adquirir e entender um pouco mais profundamente esse assunto. Mas, voltando para o pensamento do Olavo de Carvalho nesse seu artigo, é com base nesse pensamento de atribuir a culpa na sociedade e retirar, ou jogar o corpo fora, ou retirar o corpo, ou tirar o cavalo da chuva, vamos utilizar aqui uma analogia bem simplória apenas para explicar a vocês, é aquela coisa, né? Que é a sociedade que faz o homem mal, e não o homem que é mal, né, por conta própria, né? Claro, existem sim indivíduos que são influenciados, que foram impactados pela sociedade cuja qual ele teve a sua volta. Mas isso de forma alguma deve ser generalizado, pois faz com que justamente algumas pessoas se valham desse raciocínio ou dessa forma de pensamento para justificar suas ações danosas para com os outros. É a própria ideia, por exemplo, hoje em dia é muito comum, claro, o Olavo de Carvalho não fala especificamente sobre isso nesse artigo, a própria ideia do tal do racismo estrutural, né? Que algumas pessoas dizem, não, existe uma estrutura racista dentro da sociedade. Peraí, o racismo em si, ele é praticado de um indivíduo para com o outro. Um indivíduo, sim, pode ser racista, e esse indivíduo que comete atos racistas ou danosos a outra pessoa, justamente por conta de uma cor de pele, de uma etnia diferente, uma cutis diferente da sua, esse sim deve ser punido de maneira exemplar para justamente mostrar aos outros como não se deve agir. Mas atribuir essa culpa do racismo, ou pelo menos aludir, né, a ideia de um racismo estrutural, dizendo que a sociedade se organiza de maneira estrutural, de forma a impedir o acesso a alguns espaços de representatividade das pessoas negras, dos homossexuais ou de qualquer outra minoria, não faz sentido nenhum, porque você tira a culpa dos indivíduos e atribui a um ente federativo ou a um ente estatal que está muito mais fora do nosso alcance de resolver esses problemas, né? Inclusive, é impossível, mais uma vez, não fazer aqui menção. Já falei sobre essa indivídua, ou melhor dizendo, sobre essa pessoa aqui em algumas aulas passadas. A própria Márcia Tiburi tem um vídeo muito famosíssimo dela, onde a Márcia Tiburi, para quem não conhece, brevíssimas palavras, ela é uma filósofa formada pela USP, se não me falha a memória, muito bem cultuada e aceita e desenvolta nesses grupos progressistas, especialmente de esquerda, onde ela fala em brevíssimas palavras que existe uma lógica no assalto, né? Porque o indivíduo vai roubar aquilo que a sociedade não oferece para ele. Então vocês percebem a maldade presente nesse argumento de culpar a sociedade por problemas estruturais que não são da sociedade tão somente, mas sim, acima de tudo, do indivíduo. Tanto é verdade que quando vocês vão, por exemplo, para o interior do Brasil, ou para os rincões do Brasil, onde deveria, segundo essa lógica de que a miséria faz o ladrão, não é justamente o que acontece. Os lugares mais afastados, os lugares mais insólitos do Brasil são justamente os lugares mais humildes, onde impera justamente uma boa vivência, uma boa vida em comunidade, e não necessariamente uma terra sem lei ou assaltos desenfreados a todo momento, né? E aí entra, claro, a classe intelectual, como bem lembra o Olavo de Carvalho, como ele bem critica, não tão somente nesse artigo, mas como em vários outros dos seus textos, que a mesma classe intelectual, a classe dos falantes, como falava o Pierre Bourdieu, que o professor Olavo vai fazer referência, que promove a ética da irresponsabilidade pessoal, ou seja, tirar a culpa do indivíduo e atribuir ao Estado ou à sociedade, e que, da mesma forma, ele inculpa essa generalização da culpa, tira a culpa pessoal, é a mesma classe dos intelectuais, dos iluminados, entre aspas, que é incumbida de examinar a sociedade e dizer o que se passa. Ou seja, o mesmo causador do seu mal é aquele que se promove a resolver o mal causado por ele mesmo. Então vocês percebem, mais uma vez, né, como as palavras de Olavo de Carvalho são assertivas. Mas lembrando, acima de tudo, todos vocês que me assistem, isso foi dito há 21 anos atrás. Para ser mais exato, relembrando mais uma vez a data, 13 de abril de 2000, né? E como é que os intelectuais fazem esse jogo sujo? Através justamente dos espaços sociais e, como bem lembra o professor Olavo, por conta tão somente dos efeitos de suas palavras que vão reverberando nos mais variados espaços sociais, né? Antes de mais nada, é importante também deixarmos isso aqui bem baselado, que são as classes falantes que ditam o comportamento mundano. E quem são essas classes falantes, mais uma vez aqui fazendo referência
ao Pierre Bourdieu, né? As classes falantes, como a chama Pierre Bourdieu, não são testemunhas neutras e distantes, que gostam de parecer em público, né? São forças agentes de transformação social as mais poderosas e eficazes. Então são, por exemplo, a intelectualidade, a mídia, os grandes meios de comunicação que são, de certa forma, controlados também por essas classes intelectuais, que vão incutindo paulatinamente no seio da sociedade essas mesmas ideias da culpabilidade da sociedade e não do indivíduo em si mesmo. E aí o professor Olavo de Carvalho conclui esse mesmo artigo afirmando o seguinte, abre aspas, ninguém fala com mais força e propriedade contra o pecador do que o demônio que induziu ao pecado. O discurso dos intelectuais, ativistas contra a sociedade, vem direto do último círculo do inferno, que é, em brevíssimas palavras, aquilo que eu comentei alguns minutos atrás, né? O mesmo causador do mal da sociedade é aquele mesmo que se coloca disposto a curar, sendo que foi ele mesmo o causador de todos os males, especificamente falando aqui dessa culpabilidade da sociedade ao invés do indivíduo. E aqui, claro, o professor Olavo de Carvalho faz uma referência ao último círculo do inferno, que é, acredito eu, uma referência direta a uma obra do Dante Alighieri chamada Divina Comédia, onde o autor faz esse relato sobre a viagem de Virgílio aos círculos do inferno, justamente inferno, purgatório, chegando finalmente ao paraíso para salvar a sua amada, né? Eu acredito que, infelizmente, pelo andar da carruagem, estamos atualmente imersos em um dos círculos do inferno, né? Na esperança de alcançarmos, no mínimo, o purgatório para, quem sabe, alcançarmos o paraíso. E assim, meus queridos e estimados alunos, eu caminho para a conclusão desse primeiro artigo e já dou início ao segundo artigo. Esse publicado no Diário do Comércio da data de 11 de junho de 2007, assim chamado A Fórmula para Enlouquecer o Mundo. Nesse segundo artigo, o professor Olavo de Carvalho inicia nos trazendo uma reflexão de um autor que me é muito querido, que é o Adam Smith. Esse autor que é considerado o pai do pensamento liberal, o pai do pensamento do liberalismo econômico propriamente dito, né? Quando o professor diz o seguinte, abre aspas, Adam Smith observa que em toda sociedade coexistem dois sistemas morais, um rigidamente conservador para os pobres, outro flexível e permissível para os ricos e elegantes. E aqui talvez pode soar para alguns um tanto quanto estranho. Como assim Adam Smith, esse autor que é considerado o pai do liberalismo e, consequentemente, o pai do capitalismo, falando sobre moralidade? Mas aqui eu já quero apresentar a vocês o que pouquíssimas pessoas sabem a respeito da figura do Adam Smith. 10 anos antes de escrever A Riqueza das Nações, livro esse que é considerado o magnum opus e o livro fundador da ciência econômica moderna como nós conhecemos, o próprio Adam Smith, após uma série de viagens essas que duraram por volta de 3, 4 anos, servindo como um tutor, e ele teve a oportunidade de viajar ali pela Europa, e após esse retorno, ele passou alguns anos em reclusão total, e escreveu esse livro chamado Teoria dos Sentimentos Morais, onde, nesse livro, o próprio Adam Smith, professor de moralidade na Universidade da Escócia, escreve e relata a respeito daquilo que ele considera ser importantíssimo para uma vida, digamos assim, benemérita em sociedade. Preocupar-se, antes de mais nada, com os sentimentos e a moralidade do próximo. E aqui é curioso, né? Você tem o pai do capitalismo, o pai do liberalismo falando sobre moralidade antes mesmo de falar sobre a riqueza das nações. E ele ficou muito mais famoso pela riqueza das nações e, infelizmente, essa sua outra obra fantástica acabou sendo esquecida. Eu vou deixar aqui na descrição também desse vídeo uma brevíssima aula que eu tive a oportunidade de ministrar a respeito desse livro do Adam Smith. E quem tiver interesse, é claro, no ano passado eu também fiz o lançamento de um curso chamado Curso de Introdução ao Liberalismo, onde lá, em mais de 30 horas de conteúdo, eu falo não tão somente sobre o Adam Smith, mas de outros autores liberais, para vocês compreenderem que o liberalismo é muito mais do que aquilo que nós, infelizmente, aprendemos na mídia, aprendemos na escola e outros tantos espaços sociais. Mas, voltando para o Adam Smith, o que é que ele diz com essa questão de dois sistemas morais, um rigidamente conservador para os pobres e outro flexível e permissível para os ricos e elegantes? Que o problema em si não reside aí, mas sim quando esses próprios sistemas morais acabaram se confundindo entre eles. Então, assim, como exemplo, muitos são aquelas pessoas, e com razão, criticam de maneira veemente os políticos, ou melhor dizendo, a moralidade ou a baixa moralidade dos nossos representantes lá em Brasília, dos mais de 500 deputados, dos
os mais de, sei lá, 18, 20 mil vereadores, se não me falha a memória que nós temos em nosso país, e os outros tantos da classe política. Mas pouquíssimas pessoas atentam que a moralidade na vida pública, ela era um preceito há 100 anos atrás. Basta vocês estudarem qualquer livro de história dos políticos, especificamente falando do tempo do Império, até mesmo ainda um pouquinho antes da República, ou do golpe da República de 1889, e você vai perceber que não apenas no Brasil, como no mundo como um todo, ser um político demandava de você uma moralidade pública acima da média. Infelizmente, com o passar dos anos e com o advento da modernidade, essa própria moralidade exigida para ocupar um cargo público se perdeu. E por que isso acontece? Segundo o professor Olavo de Carvalho, é quando justamente a parcela mais pobre da população não se sente mais representada, não se sente mais, digamos assim, guiada moralmente pelos políticos e passa a reproduzir esses mesmos comportamentos negativos. E em contrapartida, meio que como uma espécie de círculo, os próprios políticos pensam, se a própria população não valoriza a moralidade dos bons políticos, por que eu vou ser um bom político? Tá? Então vocês percebam aí que é um vício, é um círculo viciante, né? Os políticos que tendem a ser moralistas não são valorizados pela população, porque a população diz o quê? Que todo político é corrupto, que todo político é sujo, que todo político é safado. Em contrapartida, aqueles políticos que são corruptos, safados, sabiamente, eles continuam a perpetuar as suas maldades e o seu pensamento maléfico ao ocupar a máquina pública, porque ele mesmo sabe que todos os seus parceiros, todos os seus compadres de profissão serão julgados da mesma forma. Então, resumidamente, é sobre isso que o Olavo de Carvalho vai falar, e que esse pensamento, ou essa deturpação do próprio sistema de moralidade, acabou por, de certa forma, a auxiliar e ajudar na disseminação e no sucesso das ideologias totalitárias no século XX. Pois, se você tira a culpabilidade do indivíduo e coloca todo mundo no mesmo patamar, independente do cargo que aquela pessoa ocupa, ou então no sentido, por exemplo, de que é político, é ladrão. O que a gente sabe, ou pelo menos todas as pessoas deveriam pelo menos se dar ao trabalho de pesquisar um pouco mais a fundo acerca dos seus representantes, e talvez alguns se surpreenderão que nem todos os políticos são ladrões, mas que ao atirar a pecha de corrupto, bandido, safado, a classe política em geral, nós, eu digo nós, no sentido de que aqueles brasileiros que praticam esse tipo de ato acabam por favorecer justamente a disseminação desses ideais nefastos dentro da vida pública, né? E além disso, o próprio professor Olavo de Carvalho compartilha que, como nós, né, quando eu digo nós que nascemos nessa época da contemporaneidade, nessa época onde algumas garantias constitucionais de liberdade, por mais que a gente possa questionar o quão livre nós somos hoje, ainda assim, comparado a 100 anos atrás, especificamente falando ali da Primeira Guerra Mundial e um pouco mais depois da Segunda Guerra Mundial, nós não conquistamos a nossa liberdade. Nós aqui hoje, nós somos herdeiros de uma liberdade conquistada a ferro e fogo, a sangue e suor pelos nossos antepassados, né? E por conta justamente dessa degeneração que acontece, antes de mais nada, na alta classe, ela acaba sendo contaminada, ela acaba sendo propagada nas classes mais subalternos, nas classes inferiores. Mais uma vez, voltando ao círculo viciante, né? E notem, acima de tudo, meus queridos e estimados alunos, que por conta disso, nós vivemos numa época onde muitas pessoas, por não valorizarem a liberdade, pois não foi conquistada por ela, mas sim pelos seus antepassados, ainda se colocam, se posicionam como sendo pessoas contrárias à própria liberdade. De que forma? No sentido de propagar um sentimento de culpa, como se ela não merecesse aquela liberdade. Então, quer dizer, aquela pessoa, ao invés de lutar para propagar essa liberdade mais adiante entre as pessoas que a circundam, não. Ela se vale de um sentimento de culpa, mais ou menos algo parecido com esse discurso. Não, mas eu não mereço todas essas benesses que a sociedade capitalista, por exemplo, me produziu, ou pelo menos trouxe até mim. E é importante aqui, quer dizer, é impossível mais uma vez não fazer uma referência bibliográfica aqui de um autor que também me é muito querido, que é o Ludwig von Mises, um dos grandes pensadores da Escola Austríaca de Economia, e esse seu livro chamado A Mentalidade Anticapitalista, que eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo, onde na apresentação desse livro, o Ludwig von Mises fala exatamente o seguinte: vejam
que está em consonância com as palavras do próprio Olavo de Carvalho. Abre aspas. O que faz com que muitos se sintam infelizes sob o regime capitalista, diz o professor Mises, é precisamente o fato de o capitalismo garantir a todos a oportunidade de obter os cargos mais almejados. Nesse tipo de sociedade, o homem que não viu suas ambições totalmente satisfeitas procura um bode expiatório, que possa ser responsabilizado por suas próprias falhas. Ele acusa a ordem social existente. Então, assim, é um sintoma crítico da nossa sociedade atual, onde muitos jovens se levantam contrários ou vilipendiam o próprio sistema capitalista, sem abrir mão, claro, das benesses do próprio sistema capitalista, mas aproveitando a todo momento, a toda oportunidade que esses jovens burgueses, por assim dizer, têm de se manifestar acerca de questões político-ideológicas, são os mesmos a vociferarem contra o regime capitalista. O mesmo regime capitalista, o mesmo sistema capitalista de produção que concedeu a esses jovens o meio para poder propagar justamente as suas ideias. Aquela clássica ideia do jovem burguês criticando o capitalismo do seu iPhone via Twitter. Né? Então, mais uma vez, né? Lembrando, nós estamos falando de um texto do Olavo de Carvalho escrito em 2007, mas que se faz mais do que atual nos dias da nossa contemporaneidade. E além disso, mais adiante, em consequente, o professor Olavo de Carvalho, mais uma vez, como é típico, inclusive, né? Quem está assistindo essas aulas de início já deve ter percebido que todo capítulo e toda aula eu trago aqui autores citados pelo professor Olavo de Carvalho. E aqui não é diferente, ele faz uma referência a um autor chamado Ortega y Gasset, famoso, né, notabilíssimo pela escrita do livro A Rebelião das Massas, quando, inclusive fazendo referência a esse próprio livro, o professor diz o seguinte, abre aspas, no seu clássico de 1928, La Rebelião de las Massas, que o típico representante da moderna classe média, o homem massa, era realmente um filhinho de papai, um senhorito satisfeito que se julgava herdeiro legítimo de todos os benefícios da civilização moderna, para os quais não havia contribuído em absolutamente nada, pelos quais não tinha de pagar coisa nenhuma, e dos quais geralmente ignorava tudo quanto aos sacrifícios que os produziram. Então é aquela ideia, né, do dei-me tudo em troca de nada, que é justamente um sintoma muito crítico e presente e recorrente nos jovens de hoje em dia que amam criticar a tudo e a todos, mas não propõem soluções, ou pelo menos não estão dispostos a mudar, antes de mudar o mundo, mudar a própria realidade ao seu redor, né? Visto que esses mesmos jovens, tal como o próprio Olavo de Carvalho fala, tendo como base o livro do Ortega y Gasset, A Rebelião das Massas, eles não lutaram pela liberdade, eles não têm essa dimensão do custo-benefício, direitos e deveres, e prazeres e sacrifícios que as gerações de outrora elas presenciavam, né? As gerações antigas, aqueles antepassados, os nossos antepassados, que viveram durante as grandes guerras mundiais, certamente eles têm muito esse senso de custo, benefício, direito e dever, prazer e sacrifício, pois eles justamente lutaram pelas benesses, né, materiais, se você preferir dessa forma, ou até mesmo as liberdades individuais que hoje nós temos asseguradas em nossa Constituição. Claro, com seus desmandos aqui e ali de um poder superior do próprio Supremo Tribunal Federal, mas ainda assim, comparado a tempos de outrora, pelo menos na minha ótica, não é a ótica do professor Olavo, estamos um pouquinho melhor do que estávamos há 100 anos atrás. E aí o professor Olavo de Carvalho, ainda nesse mesmo artigo, nos traz ainda, mas de maneira profunda, uma reflexão ainda sobre esse tal do senhorito satisfeito, que são esses jovens que não felizes com a sociedade contemporânea que eles vivem, se prontificam a criticá-la sempre que possível. Quando o professor Olavo de Carvalho diz o seguinte, eu vou ler pausadamente, porque acredito eu, na minha humilde opinião, de todos os extratos que eu apresentei a vocês aqui, vou apresentar mais adiante ainda nessa nossa aula, esse certamente foi o que mais me chamou a atenção. Abre aspas. O senhorito satisfeito é corroído por um profundo ódio a si mesmo, mas está proibido pela cultura vigente de perceber a verdadeira natureza de suas culpas, e mais ainda de aliviá-las mediante a confissão religiosa e o cumprimento de deveres penitenciais. A culpa mal conscientizada, conforme a psicanálise demonstrou vezes sem conta, acaba sempre se exteriorizando como fantasia persecutória e acusatória projetada sobre os outros, sobre o mundo e sobre o sistema. O homem, medianamente instruído do nosso tempo, joga suas culpas sobre o sistema, fingindo para si mesmo que está revoltado pelo que ele nega aos pobres, quando na realidade o odeia
por aquilo que esse sistema lhe dá sem exigir nada em troca. E o professor conclui: não que o sistema seja isento de culpas, mas a mesma prosperidade geral que espalha os benefícios da civilização entre massas crescentes, que jamais poderiam sonhar com isso nos séculos anteriores, mostra que essas culpas não são de ordem econômica, mas cultural. O capitalismo não cria miséria, e sim riqueza, mas junto com ela espalha o laicismo e o permissivismo, rompendo o equilíbrio entre o prazer e o sacrifício, necessidade básica da psique humana. Daí o aparente paradoxo de que o ódio ao sistema se dissemine principalmente ou exclusivamente entre as classes que dele mais se beneficiam materialmente. Que é aquela própria ideia, mais uma vez, do jovem burguês que ama criticar o sistema capitalista, quando ele mesmo é a pessoa que mais se beneficia do próprio sistema, né? E aqui é impossível, como bem lembra o professor Olavo de Carvalho, ele faz uma referência aqui a um outro autor chamado Jan Huizinga, que na década de 30 afirmou, abre aspas, vivemos num mundo demente e sabemos perfeitamente disso. É impossível não concordar com essa reflexão desse autor na década de 30 e não refletir acerca do momento que nós vivemos hoje em dia, uma sociedade cada vez mais doente, né? Pois, como bem lembra o professor Olavo de Carvalho, ele nos convida no finalzinho desse seu artigo a nos refletir, o problema da humanidade ou da sociedade, se vocês assim preferirem dessa forma, meus queridos e estimados alunos, não é a falta de bens ou prazeres, mas falta de deveres e sacrifícios que restaurem o sentido da vida e a integridade da alma. E aí o Olavo conclui de maneira arrebatadora. O abandono da consciência de culpa não pode trazer outro resultado senão a proliferação de culpas inconscientes. Ou seja, se nós, seres humanos, não estamos preocupados com as nossas ações individuais e como elas causam um produto positivo ou negativo nas pessoas que nos circundam, mas ao invés disso jogamos a culpa no ente federativo ou no Estado ou na sociedade, nós caminhamos ou tendemos a levar a sociedade cada vez mais rumo ao abismo. É preciso que nós sejamos homens e mulheres honrados e cientes da nossa própria condição humana, falível, é óbvio, pois nós carregamos o pecado original, mas que nós entendamos, acima de tudo, que nós somos, acima de tudo, responsáveis pelas nossas ações e pelas nossas consequências, ou melhor dizendo, nós somos responsáveis pelas nossas ações e devemos arcar, claro, como essas ações trazem consequências, sejam elas positivas ou negativas, e não atribuir a culpa à sociedade em si. Então, eu não tenho um bom emprego por causa da sociedade. Peraí, antes de atribuir a culpa à sociedade, procure fazer uma análise profunda sobre sua própria vida pessoal e sobre suas escolhas que o levaram à condição atual. E reflita, se a sua condição atual, cuja qual você reclama do seu trabalho, por exemplo, da sua condição financeira, ela está inteiramente conectada a uma culpa ao Estado, à sociedade, ou também, claro, às suas práticas da sua vida pregressa, né, das suas vidas diárias, da sua vida cotidiana. Essa é a reflexão que eu, pelo menos, compreendo aqui dessa parte específica do Olavo de Carvalho. E assim, meus queridos e estimados alunos, eu concluo esse segundo artigo e caminho para o nosso terceiro, penúltimo e último artigo, na verdade, que são dois artigos que eu acabei condensando em um só. Esse artigo chamado Sociedade Justa, publicado na data de 10 de março de 2011 no Diário do Comércio. Nesse terceiro artigo, o professor Olavo de Carvalho nos convida a refletir sobre esse conceito de sociedade justa. Porque parem para analisar, quando perguntado, ou quando alguém pergunta a você qual é o seu conceito de sociedade justa, o que nos vem à mente é justamente, antes de mais nada, que é um plano de ação. Como é que você iria organizar a sociedade justa? Só que devemos atentar, antes de mais nada, o seguinte, que o ser humano ele pode agir, uma empresa pode agir, um grupo político pode agir, mas a sociedade como um todo não pode. A sociedade é nada mais do que um conjunto de indivíduos que agem cada qual no seu espaço, cada qual na sua representatividade social, de forma a melhorar a sua vida próxima, é óbvio, e das pessoas que estão circundando a você mesmo. E que não necessariamente isso vai impactar toda a sociedade. Lembremos, mais uma vez, é justamente uma crítica do Olavo de Carvalho ferrenha àquelas pessoas que desejam ressignificar a sociedade atendendo aos seus próprios objetivos políticos e ideológicos. E que essa mudança ela deve ser, antes de mais nada, individual e localizada, e não a nível federal, e não a nível estadual, e não a nível nacional, e tampouco a nível global, até mesmo a nível mundial.
Porque, pois, como me lembra o próprio professor Olavo de Carvalho, abre aspas, a sociedade como tal não é um agente, é o terreno, a moldura onde há ações, de milhares de agentes, movidos por intenções diversas, produzem resultados que não correspondem integralmente nem mesmo às intenções deles, quantos mais a de um ente genérico chamado a sociedade. Então notem mais uma vez, aquelas pessoas que têm esse desejo de ressignificar a sociedade, todas elas são imbuídas de um desejo revolucionário. Não existe essa tal ideia da sociedade justa, pois para Olavo de Carvalho, a sociedade em si, ela não pode ser justa ou injusta, porque a sociedade é, segundo a ótica própria do professor Olavo de Carvalho, um ente genérico, composto, mais uma vez, por aqueles indivíduos que, somados, aí sim, compõem uma sociedade em si. Pois, é válido aqui, é imprescindível não trazermos aqui, não fazermos alusão, não fazermos referência à própria semântica ou ao próprio conceito linguístico da palavra sociedade. Porque assim, se algum significado substantivo pode ter a expressão sociedade justa, é o de uma sociedade onde diversos agentes têm meios e disposição para ajudar uns aos outros. Aí sim, podemos aventar a ideia de uma sociedade justa. Mas sociedade justa, como diz o próprio professor Olavo de Carvalho, inclusive ele bota entre aspas, no fim das contas, significa apenas uma sociedade onde a luta pela justiça é possível. Mas lembremos, nós vivemos em um mundo cada vez mais globalizado e cada vez mais refém de corporações de metacapitalistas ou corporações que desejam uma dominação mundial. Então, a mesma população pertencente a essa sociedade, que acaba por formar essa sociedade, nós não somos capazes de criar meios, pois, inclusive, muitos de nós abrimos mãos desse controle da nossa própria vida social, da nossa própria vida local, das pessoas que nos circundam, para justamente o quê? Um ímpeto revolucionário de um líder messiânico, né? E aqui, mais uma vez, é impossível não fazer referência, não fazer alusão, independente de você gostar ou não gostar do Lula, ou até mesmo da figura do próprio presidente Bolsonaro, todos eles, esses dois, em comum, carregam justamente esse gênese do messianismo, né? Seja o Lula, o pai dos pobres, seja o Olavo, seja o próprio Jair Messias Bolsonaro, como sendo o mito, né, que vai resolver todos os problemas. E, bom, nem Lula conseguiu resolver todos os problemas, pelo contrário, trouxe problemas ainda maiores, e tampouco o Bolsonaro consegue dar conta de resolver todas as mazelas da sociedade brasileira. Pelo contrário, né, ele acaba por acentuar outras tantas mazelas, né? Pois, como bem disse, como bem lembra aqui o professor Olavo de Carvalho, mesmo que sejamos cientes, ou mesmo que passemos a nossa responsabilidade para um mito, para um pai dos pobres, ou para um líder imbuído desse ímpeto ou incutido dessa mentalidade revolucionária, na esperança de que ele torne a sociedade mais justa, ou que ele acabe com a classe dominante, ele mesmo vai ter que digamos assim, se valer de um poder quase que divino para justamente, entre aspas, acabar com a própria injustiça em si mesmo. Então, ele mesmo, a partir do momento que ele se figura, ou que se ele configura-se como sendo o indivíduo portador do bastião da justiça e da injustiça, ele mesmo e as pessoas que estão ao seu redor, que estiverem sob o seu jugo, elas parecerão do mesmo fim. Pois, como diz o próprio Olavo de Carvalho, né? Mesmo que esse indivíduo consiga cumprir a sua promessa, a mera condição dele, imaginemos aqui esse político messiânico distribuindo, digamos assim, justiça no seio da sociedade como um todo, ele mesmo continuará fazendo dele cada vez mais o senhor absoluto do poder supremo. Pois para, entre aspas, acabar com a injustiça do mundo, ele precisa ser a figura da própria justiça em si mesmo, né? Esse é um dos erros crassos de todo e qualquer ideal revolucionário, né? A verdadeira liberdade não é quando nós passamos esse poder para um ente político, para um ente estatal, mas sim quando nós tomamos para nós mesmos a nossa própria vida e os nossos próprios desígnios e os nossos próprios caminhos. Pois essa é uma regra geral, como bem lembra o professor Olavo de Carvalho, e aí eu já caminho para a conclusão dessa nossa aula, especificamente abordando esse último capítulo, esse último artigo, publicado na data de 13 de janeiro de 2012, também no Diário do Comércio. O
pois o professor nos lembra que todo esquema de dominação, seja ele socialista, comunista, nazista, globalista ou qualquer outro ista que vocês possam vir a imaginar, meus queridos e estimados alunos, baseia-se na ideia de Karl Marx, né, especificamente falando aqui sobre o socialismo, de que o proletariado industrial é a classe revolucionária por excelência, separada da burguesia por uma contradição inconciliável entre os seus interesses respectivos. Só que o que a história da própria revolução, ou melhor dizendo, da pós-revolução nos mostrou, e isso aqui não precisa ser um gênio ou até mesmo um atento estudioso da própria historiografia em si, é perceber que a revolução do proletário, clamada e galgada pelos proletários revolucionários, especificamente falando aqui ali no contexto da Europa, segunda metade do século XIX, não trouxe os louros que se diziam que iria trazer, escritos e propagados no Manifesto do Partido Comunista pelo Karl Marx e Engels. Pelo contrário, não foram os proletários que compraram a ideia. Claro, tiveram proletários sim, mas muitos desses não estavam avessos à própria pauta revolucionária. E o que é que acontece hoje no mundo contemporâneo? Como essa própria ideia da classe proletária e da classe burguesa, ela se perde na contemporaneidade, na medida de que você, proveniente de uma sociedade de livre mercado, você pode galgar e conquistar o sucesso, claro, com todas as dificuldades inerentes ao próprio sistema capitalista de produção, se perde-se, ou melhor dizendo, essa própria distinção entre burgueses e proletários não fica tão clara. E aí qual foi a grande jogada de mestre dos revolucionários? Não mais recorrer aos proletários, mas sim a todas aquelas outras minorias, os negros, as mulheres, os gays, os transexuais e outras tantas minorias que pudessem justamente somar fileiras ao exército revolucionário para destruir quem? Mais uma vez, o sistema capitalista de produção. Né? Visto que os proletários hoje em dia estão muito mais preocupados em trabalhar de segunda a sexta e sábado e domingo, sua cervejinha e seu futebol, né? Só que o próprio Olavo de Carvalho, de maneira muito brilhante, nos lembra que esses novos proletários, né, essa nova classe proletária que surge com o mundo contemporâneo, é impossível unificar, pois o Olavo de Carvalho diz, né, todos esses interesses numa construção ideológica, coerente e elegante, como o marxismo clássico. A solução é apelar a algo como a teoria crítica da escola de Frankfurt. Infelizmente, é humanamente impossível detalhar aqui sobre a escola de Frankfurt nessa nossa aula de hoje, não é o tema central dessa nossa aula de hoje, mas em brevíssimas palavras, a escola de Frankfurt é a teoria crítica de destruição das bases da sociedade através do marxismo cultural, propagado, especificamente falando, pela figura do Antonio Gramsci, revolucionário do Partido Comunista Italiano, que durante a sua prisão no governo do Benito Mussolini escreveu um Cadernos do Cárcere, cadernos esse utilizado por esses teóricos críticos da escola de Frankfurt, que passaram a entender, como bem escreveu, e por mais que eu seja discordante do Antonio Gramsci, da sua ideologia, ele compreendeu que o proletário do século XX, né, do vindouro século XX, não seria mais aquele mesmo proletário chão de fábrica descrito pelo Karl Marx, que todas aquelas outras classes que ficassem à margem da sociedade capitalista, esses sim é que seriam a nova classe proletária e que deveriam se somar ou somar-se ao exército dos proletários contra a burguesia, contra o sistema capitalista de produção. Tanto é verdade que o professor Olavo de Carvalho conclui nos lembrando que o Lula, né, o ex-presidente Lula, ele nunca estudou essa questão da teoria crítica, mas ele em vários discursos, em várias oportunidades, fez eco ao falatório dos intelectuais ao seu redor, quando após vários anos na presidência e 2 décadas como líder absoluto do Foro de São Paulo, confessou, abre aspas, palavras do próprio Lula: ainda não sabemos qual tipo de socialismo que queremos. Não sabemos, nem precisamos saber. Só o que interessa é seguir em frente. Então, notem, mais uma vez aqui temos o ímpeto revolucionário. É sempre pela revolução. Se a revolução dos comunistas, assim desejada por eles de maneira aguerrida, acontecesse da noite para o dia, muitos estariam perdidos, não saberiam como agir. Ou outros tantos seriam mandados, seriam exterminados, seriam excluídos do próprio sistema comunista, pois por qualquer divergência, e hoje é sabido mais do que nunca, que ninguém matou mais comunistas do que os próprios comunistas. Né? Isso aí é um dado historiográfico muito bem verificável por toda e qualquer pessoa séria que se debruce a respeito desse assunto e do genocídio cometido por esses regimes
socialistas, progressistas, comunistas, nazistas e todos esses istas que venham à mente de vocês, meus queridos e estimados alunos. Então notem mais uma vez, né? O ímpeto revolucionário, tendo como base a teoria crítica da Escola de Frankfurt, está preocupado tão somente em criticar o mundo e não propor nada, e não colocar nada, a não ser a própria ideia revolucionária, o próprio ímpeto revolucionário que leva adiante o coro da classe falante, como bem falou o professor Olavo de Carvalho, fazendo referência ao Pierre Bourdieu, na medida que tira a culpa do indivíduo e joga a culpa na sociedade para justificar, mais uma vez, a própria revolução contra a sociedade, contra as pessoas, quer dizer, contra a sociedade e retirando esse manto de culpa do indivíduo ao cometer uma ação danosa para com outrem, né? Já que ele pode justamente acabar por justificar essa sua ação negativa, tendo como base ou se escorando na sociedade como um todo, nesse ente genérico que é a sociedade. É uma sociedade versus a culpa, como bem lembrou o professor Olavo de Carvalho no primeiro artigo que eu apresentei a vocês, meus queridos e estimados alunos. E assim, eu caminho em definitivo para a conclusão. Espero que vocês tenham compreendido, gostado na medida do possível. Me esforcei ao máximo para resumir e condensar todo esse conteúdo escrito pelo Olavo de Carvalho há mais de uma década atrás, e espero que esse projeto esteja sendo para todos vocês que estão acompanhando um guia, um norte para compreender que o Olavo de Carvalho é muito mais além do que os seus detratores o pintam. Não é de forma alguma um guru, não é de forma alguma um mito, não é tampouco uma pessoa irrefutável e que não merece críticas. Mas a ideia desse projeto é tão somente apresentar o pensamento do Olavo de Carvalho, trazer reflexões acerca do mesmo, fazer essas comparações, alusões e analogias com a contemporaneidade e, claro, na medida do possível, sempre que eu julgar necessário que passar pela minha ótica, fazer críticas construtivas ao pensamento do Olavo de Carvalho. E assim, com essas brevíssimas palavras, concluo, meus queridos e estimados alunos, firmando aqui o compromisso com todos vocês para nos vermos na próxima semana, onde ainda, no capítulo de Revolução, nós iremos falar sobre capitalistas versus revolucionários. Se você chegou até aqui, gostou do vídeo, por favor, considere deixar seu like, comentar, compartilhar, espalhe esse vídeo. Só lembrando, claro, todos os livros citados durante essa live, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Também, claro, o próprio livro do Olavo de Carvalho para vocês adquirirem e, claro, aos interessados em seguir esse projeto que irá durar todo esse ano de 2021. Pois bem, assim sendo, me despeço em definitivo. Que Deus os abençoe enormemente. Nos vemos na próxima semana. Até a próxima, meus queridos e estimados alunos. Tchau, tchau.